Em geral, quando as pessoas pedem para eu me apresentar ou me perguntam como você gostaria de ser apresentada, eu sempre digo, eu sou uma pessoa apaixonada pelas palavras. Em geral, as pessoas me olham com uma cara estranha, do tipo, mas o que mais? E eu sou um pouco avessa a títulos, eu não quero que digam que eu sou jornalista, professora, escritora, porque talvez essas coisas não me definam melhor do que ser completamente apaixonada pela palavra. A palavra me habita desde que eu existo, desde que eu sou criança, quando eu comecei a juntar as letras e a formar palavras. Desde então elas me habitam, mas elas não é só a mim que elas habitam a todos nós. A gente deveria sentir a palavra, a gente deveria sentir a palavra em cada pedaço do seu corpo, do meu corpo, do corpo. Eu digo que a palavra, ela está em mim e a escrita nasce em mim no meu cotovelo, no meu braço, em cada célula do meu corpo. A palavra habita cada célula do meu corpo. E é esse lugar que ela precisa estar, na gente. Porque assim ela se torna uma palavra viva. E uma palavra viva gera textos vivos. A palavra é esse elemento pequeno. E uma do lado da outra forma um texto. Como é que a gente quer ter uma escrita de conexão se a gente não olha para esse elemento chamado palavra? A gente passa por ela como se precisasse ocupar espaços. Mas as palavras, elas não nasceram para ocupar espaço em branco no papel. Elas nasceram para dar sentido. Fazer com que elas só ocupem espaço sem dar um sentido é reduzir a sua potência e a sua capacidade de existência. Palavras adormecidas, porque é exatamente isso que ela é na gente hoje, na maior parte de nós, ela está adormecida. Por quê? Porque ela é usada de uma maneira automática, sem que a gente se aproxime dela, sem que a gente sinta, sem que a gente perceba a capacidade dela, sem que a gente perceba o tanto de histórias que uma única palavra traz e a gente simplesmente as coloca sem olhar para ela, sem brincar com ela. E aí ela fica adormecida, pequena. E uma palavra adormecida, ela gera um texto morto, porque ela não tem vida, ela não pulsa. E um texto que não pulsa, um texto que é morto, ele já nasce sem encontrar ninguém. E a questão é que a gente faz isso a maior parte do tempo, mas a gente não se dá conta. A gente vai deixando com o tempo e com o próprio processo educacional que as palavras durmam na gente. Essa é a questão. Elas estão dormindo. Tem uma maneira de acordá-las? Tem. Que é voltar a se aproximar delas. Que é voltar a olhar para ela. É voltar a reconhecê-la como parte integrante de você. Mas por que a gente faz isso? Porque a maior parte do tempo a gente não olha para a escrita como algo também que nos pertence. A gente simplesmente escreve, também de uma forma automática. A gente fica acreditando o tempo todo que escrita é sobre técnica, sobre metodologia. Eu canso de ouvir as pessoas falarem, eu não tenho jeito para escrever, eu não tenho o dom da escrita, eu não sei escrever. Você sabe. A escrita é você e você é escrita. A palavra é você e você é a palavra. A escrita não mora nesse lugar da técnica, não é da natureza dela, ela não é desse terreno da técnica. A escrita
é do terreno da relação. Ela é sempre uma relação da gente com a gente mesmo, da gente com o outro e da gente com o mundo. Todos os problemas que você tiver relacionado à escrita, sempre se pergunte: o que nessa relação está difícil para mim? Ela é uma relação e na maior parte do tempo, o que a gente faz com ela é criar anteparos. Quando a gente usa palavras difíceis, palavras que não conectam com o outro, palavras que o outro não entende, termos em inglês, números, dados, palavras técnicas, a gente cria anteparos com o outro. A gente acredita que uma escrita que vai tocar o outro é só uma escrita sensível, sobre sentimentos. Não, a escrita, a palavra, ela deveria sempre ser uma conexão com o outro, uma ponte com o outro, uma conversa com o outro. Mas em algum momento da nossa história, devem ter percebido o tamanho, a potência que ela é. E devem ter dito: caramba, todo mundo tem acesso a isso, todo mundo tem acesso à escrita. O que a gente faz agora? Isso é muito poderoso, é uma forma de conversa, sem que as pessoas necessariamente precisem se encontrar. A palavra se espalha no vento. E ela te encontra, e ela encontra o outro, e o outro, e o outro. O que a gente faz, então, com isso que é tão poderoso e que todo mundo tem acesso? A palavra, a escrita, a comunicação. Vamos fazer as pessoas acreditarem que isso daí é um lugar que quanto mais você aprende, mais você sabe, mais isso nos distancia. Vamos fazer as pessoas acreditarem que isso é sobre técnica. Vamos fazer as pessoas acreditarem que elas precisam aprender um jeito específico de escrever. Porque se elas acharem que é isso, se elas acharem que isso é só para quem tem o dom, só para momentos inspiradores, só para quem tem uma sabedoria que ela não tem, uma técnica, uma metodologia que ela não tem, ela não vai usar. Ela vai ficar com receio. Isso aconteceu de uma maneira tão forte e a gente aprende isso até no nosso processo educacional. A gente olha para a escrita e para a própria palavra como se ela fosse o tronco de uma árvore. É um caminho das certezas, é por aqui. Não, vai além. A escrita é sobre a raiz e as múltiplas possibilidades que ela pode ter. A escrita, ela é tão linda e tão poderosa que quando eu escrevo de uma maneira profunda, com a minha presença, com a minha alma, qualquer tipo de texto, seja ele técnico, seja ele sobre economia, sobre política, sobre esporte, sobre saúde, sobre nutrição, sobre sentimentos, sobre as angústias do ser humano. Mas se eu escrevo aquilo vivenciando a palavra, percebendo o que naquele texto, onde você também habita esse texto, esse é um texto vivo. Esse é o texto em que as palavras e a escrita é vivenciada. E quando ela nasce com a minha alma e ela te encontra. Esse encontro não acontece e ele não é medido pela cor da minha pele, pelo meu cabelo, pela minha conta bancária, pelo cargo que eu ocupo. Ele é medido pelo que ele carrega, é a minha essência encontrando a tua essência. E esse encontro de essências é um exercício de amor. E esse encontro de essências é um exercício de humanidade. E ele também é um exercício de coragem, porque a escrita é sempre um salto de fé. A gente se mostra através da palavra, a gente tira as nossas máscaras quando a gente escreve uma escrita de profundidade. É eu dizendo: oi, eu estou aqui, e você se reconhecendo em mim. E isso me dá uma medida linda da minha própria existência, porque quando a gente escreve e o outro se encontra na nossa escrita, eu passo a habitar essa pessoa através da minha palavra. E ela passa a viver
no outro e no outro e no outro. É uma continuidade de vida. A escrita é uma continuidade de vida. É a imortalidade. E a gente desperdiça isso todos os dias, quando a gente opta por escrever de uma maneira superficial e automática. A gente tem que voltar a sentir um texto. É estranho falar, né? O que você sente quando você escreve esse texto? Se você não sente nada, liga o teu alerta. A gente precisa se sentir. A gente pode se sentir inadequado, a gente pode se sentir esquisito, a gente pode achar que aquele texto vai ser bobo e piegas, mas a gente precisa sentir. E aí, voltando ao que eu comecei a falar, porque a palavra, ela pulsa dentro da gente, ela nos habita. Então, ela traz com ela sentimentos. Por exemplo, a gente precisa começar um elemento muito pequeno dentro do texto, que você pode olhar o tempo todo, é pensar. Por exemplo, a gente usa muito as palavras colaborador, usuário, cliente, paciente, mulheres em situação de risco, pessoas em situação de rua, assistidos, atingidos. E a gente esquece que é gente. Não é um cliente, é uma pessoa. Não é um colaborador, é uma pessoa. É uma pessoa com sonhos, com desejos, com história. A palavra carrega uma história. O que é um colaborador? Um colaborador é aquela pessoa que trabalha com você todo dia, aquela pessoa com quem você conversa, aquela pessoa que te ajuda quando você chega e fala: preciso comprar um livro para o meu filho hoje, não sei onde. Ele fala: vai em tal lugar que você vai encontrar. É uma pessoa com quem você se relaciona, com quem você fala sobre os seus planos, sobre os seus sonhos, sobre as coisas de trabalho, sobre os seus pensamentos, as suas reclamações, é com quem você troca todo dia. É uma pessoa, não é um colaborador. Eu desfiz a palavra. E quando a gente desfaz a palavra, a gente refaz uma relação. E a gente está precisando refazer a relação. A escrita e a palavra são potência. E vê-las dessa maneira é um jeito muito bonito de dar um sentido muito maior para a nossa vida. Não desperdice. Aprenda a viver com elas, além delas e por elas. Exercitando essa capacidade linda de fazer morada no outro. Muito obrigada.